Olá, direto de Brasília, Distrito Federal, iniciando o programa Ponto Certo. Hoje iremos falar a respeito das famílias que trabalham no campo. As famílias que todos os dias acordam de madrugada para que possa garantir que o alimento chegue à nossa mesa. Nós vamos falar principalmente para a mulher dessas famílias. Nós vamos falar da preparação da sucessão hereditária. Estamos hoje visitando o escritório de advocacia Fernandes Alves Candeia e vamos tratar com um dos maiores especialistas do Brasil sobre o tema, Dr. Cristiano Fernandes. Bom dia, Érica, tudo bem? Bom dia, Dr. Cristiano, tudo bem? Prazer estar com você, com a sua audiência, é uma honra. Para nós é que é uma honra poder conversar sobre esse assunto, e um assunto tão esquecido, né? É um assunto que a gente vê que ele nem tem tanta repercussão para se debater, como também não se encontra muito tema a respeito. É verdade, Érica. Eu acredito que esse tema, que é um tema de direito, né, que trata da preparação da sucessão hereditária tanto na empresa como no campo, e também incluindo aí o foco com a matriarca ou a mulher que se separou do marido ou que perdeu o seu marido, que ele é quem tocava o negócio, é muito pouco explorado no Brasil. E isso traz consequências muito ruins para a economia brasileira e para as nossas famílias. Por quê? Porque a grande maioria das empresas no Brasil, cerca de 80%, são empresas familiares, né? E essas empresas familiares, elas não costumam ter uma organização, uma governança corporativa e nem uma preocupação com a administração do negócio e muito menos com a preparação da sucessão hereditária daquela pessoa que é o sócio majoritário, seja da empresa, seja também da produção rural, que quase sempre é feita na pessoa física do agricultor, do pecuarista, né? Então, quando você tem esse dado que engloba a maioria das empresas no Brasil, sem a preparação para a condução do negócio e sem a preparação para a sucessão do sócio majoritário, você tem ato seguinte à sucessão, ou seja, ao falecimento daquele sócio majoritário, você tem uma dificuldade muito grande de continuidade da empresa. Então, a preservação da empresa ou a preservação do negócio rural, ele quase sempre se extingue a partir da terceira geração. Ou seja, o pai constrói, o filho desenvolve, mas não há um prosseguimento dessa exploração comercial, porque os herdeiros quase sempre não estão no negócio, ou aqueles que estão não têm o dinheiro e o patrimônio suficiente para pagar aqueles herdeiros que não querem estar no negócio e precisam receber a sua legítima, que é a parte que eles têm na herança. Então, isso costuma gerar a extinção de negócios, costuma gerar o fim das empresas, e quando isso acontece, você tem uma diminuição do aquecimento da economia naquela área. E isso traz consequências também para o consumidor, porque você vai ter, com menos produção, você vai ter preços mais elevados, né? E, além disso, a falta dessa preparação da sucessão hereditária também provoca, muitas vezes, na grande maioria das vezes, litígio entre os herdeiros, litígio entre a cônjuge sobrevivente que fica, porque você não consegue mais ter aquele comando de decisão da pessoa que tinha esse comando quando era viva. Né? Então isso é muito complicado.
eu gostaria de me imaginar o seguinte: a mulher do campo, né? Nem sempre o trabalhador rural, essas economias familiares que nós temos, principalmente no Brasil, elas são formadas por um casal que vai para o campo, trabalha, tem ali seus filhos, né? Alguns estudam, outros não estudam, então nem sempre essas famílias elas estão preparadas. O perfil do Brasil já mudou bastante, a gente sabe que dentro do agronegócio no Brasil hoje nós temos grandes famílias e até mesmo, como você falou, empresas, né? Empresas. Mas não falando só das empresas, falando da pessoa física mesmo, aquele trabalhador rural que conseguiu desenvolver com o tempo, tem uma grande produção hoje, ou tem um domínio de plantação numa área grande, né, rural. Geralmente eles utilizam empréstimos, né, agrícolas, para que possam custear a sua plantação. Nem sempre existe uma empresa, né? E eu gostaria que você falasse nesses dois aspectos, assim, daquele inicial do casal que começou ali, vamos dizer, com a sua hortinha, e hoje tem tem uma grande área rural aí plantada. É interessante essa pergunta porque ela nos remete àquela necessidade de organização prévia, tanto da família, né, do homem e da mulher, mas também depois, quando os filhos e os herdeiros estiverem já preparados para receber em vida aqueles bens, ou pelo menos a nua propriedade daqueles bens, deixando o usufruto vitalício com os pais. O que é importante para a manutenção da produção? Que essas famílias elas se preocupem em fazer contratos familiares desde o início. Ainda que não se constitua uma empresa, é importante que fique determinado quais são as funções de cada um na empresa. O que a mulher vai fazer, o que o homem vai fazer, o que os filhos podem fazer e como eles vão distribuir o resultado econômico daquela produção. Ainda que não seja uma produção muito grande, seja uma produção pequena, ainda que seja média, é importante que haja essa prévia organização. E tem vários tipos de contrato. Tem contratos atípicos que podem fazer esse viés. Você tem os contratos de condomínio rural também, que são próprios para isso. E, em última análise, você tem também as empresas, né? A constituição de uma sociedade, uma pessoa jurídica, que pode abarcar todo o patrimônio dessa família, né? E depois, num segundo momento, o patriarca e a matriarca poderão fazer essa preparação da sucessão hereditária para evitar aqueles males que nós estávamos comentando, como desavença e como a extinção do que a gente costuma colocar num termo bem popular, que é a galinha dos ovos de ouro, né? É importante que o pai, que o avô, que a avó, que a mãe se preocupem em deixar não só um legado de ética e de moral para os seus filhos, mas também que aquela galinha dos ovos de ouro seja preservada ao longo do tempo, porque isso é bom para o país, isso é bom para a família e, em última análise, é bom também para a manutenção da boa relação entre os herdeiros que vão prosseguir com aquele negócio. Nesse aspecto, Érica, a mulher tem um papel muito fundamental. Por quê? Porque é costume que as mulheres vivem mais que os homens, né? Então, é mais provável que o homem vá antes da mulher. Se ele e ela não se prepararem para a sucessão deles dois, ela vai ter um problema de continuar com esse negócio, de fornecer a economia necessária para a manutenção dela, do negócio e dos herdeiros, e a tendência é que o negócio seja fatiado, seja vendido e extinto como um todo.
Pois é, eu gostaria de falar exatamente para essa mulher agora, que trabalha ali no campo, para que ela possa ver as medidas que ela possa tomar. Uma delas, há necessidade de já ingressar judicialmente logo após a morte do marido, do pai, do companheiro, ela já ingressar judicialmente? Não, Érica, o ingresso judicial para a elaboração do inventário daquele que se foi, ele só é necessário quando, primeiro, você tem menores ou inválidos que são herdeiros. Segundo, se houver litígio entre os herdeiros e também entre o cônjuge sobrevivente, né? Quando tem litígio inválido e menor, tem que ser judicial. Quando a questão é amigável e não tem menor, ela pode então ser dirimida, esse inventário pode ser feito com muito mais rapidez e simplicidade no cartório de cada local, né? E é importante lembrar que o Conselho Nacional de Justiça determinou há um tempo atrás que quando o inventário ele é feito de maneira extrajudicial, ou seja, amigável e sem menor ou inválido, ele pode ser feito em qualquer local do país. É importante que todos saibam disso, porque às vezes a tributação que você vai ter por exemplo, de repassar para os herdeiros formalmente as cotas de uma sociedade, de uma empresa, ele vai ter, por exemplo, na Bahia, vai ser 3,5% do valor daquelas cotas de mercado, mas em Minas Gerais já vai ser 6%. Então, se a família está em Minas Gerais e pode fazer esse inventário junto a um outro cartório, ele pode ter uma economia significativa. E vamos lá. Pensando aqui como se eu fosse essa mulher do campo, que nesse momento acabo de ter essa informação que eu mesmo não sabia, tá? Dessa diferença tributária aí dos cartórios. Mas vamos supor, para estar na Bahia, teria que ser presencialmente ou poderia ser representado lá, apenas, por exemplo, com a contratação de um advogado? Sim. É um pressuposto para o ajuizamento de um inventário e também para que se faça o inventário em cartório a presença do advogado. Porque o advogado, ele pode assessorar os seus clientes e fazer com que aquela escritura de inventário, que aquele processo de inventário não venha a ser anulado no futuro por outro herdeiro interessado por falta de cumprimento de pressupostos ou da divisão correta daquela parte que nós chamamos de legítima, né, que é 50% dos bens daquela pessoa que faleceu, que sempre deve ser distribuído entre seus herdeiros necessários. Né? Essa questão da legítima, eu acho que seria melhor a gente dar uma esmiuçada aqui, porque quem nos assiste agora, que queira compreender o que é legítima, né? Vamos supor que, já que a gente está falando aqui do campo, vamos imaginar que tem um bolo, né? Esse bolo inteiro, seria a formação, né, do patrimônio dessa família. Tá certo? E a legítima, seríamos partir esse bolo ao meio, né? E metade, 50% deste bolo seria a legítima. Nós vamos conversar sobre esses 50%. Ok. Agora da legítima. Perfeito. Esse bolo inteiro, que corresponde a 100% do patrimônio daquela pessoa, que pode ser casada com outra pessoa, ele representa o patrimônio integral que ele tem em vida. O patrimônio que ele tem integral em vida, ele pode doar, ou seja, fazer uma operação de uma cessão gratuita daquela parte que ele tem para qualquer pessoa que ele queira,
seja herdeiro, seja a esposa, seja o marido, seja qualquer outra pessoa. Seja uma pessoa que ele goste, um amigo. Um amigo íntimo, um amigo não íntimo, o que quer que seja. Qual é o limite dessa doação que é livre, né? Que a gente chama de parte disponível para doação em vida ou para elaboração de dos testamentos que ele pode fazer em vida para valer depois da sua morte? 50%. Então, no máximo 50%, ele tem disponibilidade de fazer o que ele quiser em relação a atos jurídicos gratuitos, como a doação, por exemplo, como o repasse em vida para os seus herdeiros ou não herdeiros. Até um trabalhador, né? Pode ser um trabalhador que trabalhou com ele a vida inteira. Pode ser o gerente, o capataz da fazenda que entende do negócio, que vai tocar o negócio juntos com os filhos. É importante que ele tenha também um pedacinho desse negócio, para ele fazer valer a preservação daquele negócio depois da morte do patriarca ou da matriarca. Os outros 50% são justamente o que a gente chama de parte legítima, da parte legítima, que é justamente aquela parte que só pode ser doada em vida ou que possa ser testada em vida, respeitando a parte que cabe a cada herdeiro. Exemplo, se eu tenho um marido e mulher casados no regime de comunhão parcial de bens, que adquiriram tudo o que tem durante o seu casamento, e o pai deseja doar parte do que ele tem para seus filhos, ele pode assim fazer, doando 50% do jeito que ele quiser para qualquer um dos filhos, ou inclusive para os 3 na mesma proporção. Os outros 50% que ele tem, ele pode apenas doar se ele tiver respeitando a parte de 1/3 para cada filho e também a meação da mulher dele. Então, quando a gente fala desse bolo inteiro, a gente tem que prestar atenção em relação ao direito do outro cônjuge. Exato. Porque esse bolo, eu tenho 50, mas a minha esposa tem 50 também. Né? Então, na medida que eu venha a querer doar, ou mesmo depois do falecimento, eu tenha que praticar uma divisão, é preciso ser respeitada. Nesse exemplo que nós demos, que é do casamento sob o regime de comunhão parcial e tudo adquirido depois do casamento, que seja respeitado a meação do outro cônjuge sobrevivente, no caso a mulher, e a outra metade eu posso dispor daquela forma específica, que é justamente 25% de como eu queira fazer, os outros 25% apenas dos herdeiros necessários. Ou seja, eu estou falando do bolo todo, é 25-25. Quando você fala apenas dos 50%, aí você pode falar que é 50% dos filhos e 50% para quem ele quiser. Cristiano, no Brasil existem muitas relações que muitas vezes elas não são, vamos dizer, regulamentadas, né, através do casamento civil. São relações de concubinato, de companheirismo, enfim. Nós temos esse tipo de relação e eu acho que cada vez isso cresce mais no mundo, né? As pessoas realmente não querem, às vezes, formalizar, até pelo custo, né? Como advogado a gente sabe que para casar é tão fácil e para separar é mais tão difícil, é verdade. Que é melhor fazer esse pacto. Esta mulher que é companheira, ou este homem também, que pode ser o companheiro da mulher rural, como é que ficaria a relação dele numa sucessão, existindo já uma outra família da qual houve uma separação anterior? Tanto a legislação como a jurisprudência aqui no país é muito clara e já definida
no seguinte sentido: o que importa é a data da separação de fato daquele casal. Ainda que ele não se separe ou se divorcie judicialmente ou no cartório, o que importa para a fixação da nova relação vai ser a data da separação de fato do casal. A partir dali, se houve uma união, ainda que informal, uma união estável que pode ser declarada no cartório ou não, ela então vai se processar todo o regime de sucessão e de bens numa eventual separação de acordo com aquela data do início da união estável, né? Lembrando que o divórcio, ainda que não tenha sido formalizado, não vai gerar efeitos para essa união, a não ser em relação àqueles bens que existiam antes da separação de fato na primeira união, que foi uma união formal pelo casamento. Nós estamos aproximando no final do nosso programa, mas eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para essa mulher, tá? Que agora está nos assistindo, essas famílias aí, como advogado. Mulheres, senhoras, cônjuges, mães, avós, filhas, incentivem o patriarca a fazer a preparação da sucessão hereditária com um profissional habilitado, com um advogado especialista na área que possa salvaguardar os seus interesses e os interesses de seus filhos, preservando o negócio e evitando litígio entre todos eles após o falecimento do seu marido, do seu avô, do seu pai. Faça isso porque, além de tudo, você estará economizando com o advogado, que geralmente cobra de 5% a 7% no inventário, né? E para esse tipo de trabalho em vida, ele vai cobrar no máximo aí 1,5% do patrimônio. Então, vale a pena, é mais econômico e é menos problemático. Eu acho que você deu a dica certa aí no finalzinho, porque toda mulher entende economia, viu? É verdade. Cuida da casa, entende economia. Pois olha, Dr. Cristiano, foi um prazer, tá? Essa entrevista. Eu acredito que as mulheres agora, as famílias que trabalham no campo, que estão nos ouvindo, com certeza estão mais empoderadas, tiveram uma grande informação essa manhã, tá? E eu espero poder revê-lo em breve com outros temas, que eu sei que o senhor é um grande tributarista e um excelente advogado, um dos melhores do Brasil em direito empresarial. Muito obrigado, foi uma honra. Contem sempre comigo. Estou à disposição, Érica. Muito obrigada, doutor Cristiano. Assim chegamos ao final do programa Ponto Certo de hoje, que é uma realização da Queens United TV. Aguardo vocês na próxima semana com um tema tão interessante quanto esse de hoje. Até lá, até breve.